Olá, olá, tudo bem? Ótima tarde para você. Aqui César Fialho. Estou aqui para conversar sobre sono e sobre a influência do sono nos transtornos neuropsiquiátricos e também, quando o indivíduo tem transtorno neuropsiquiátrico, o que é que acontece com o sono dele. Quando nós falamos de sono, o sono ele se constitui um dos aspectos mais fundamentais da vida do ser humano. Tal como o oxigênio é importante, o sono é muito importante também. E por quê? O sono ele possui uma função extremamente importante, uma função restaurativa, uma função de conservação, uma função de gerenciamento e, inclusive, criação de proteção, de imunidade. E quando a pessoa tem uma privação do sono, a pessoa pode ter diversos prejuízos durante o dia. E esses prejuízos, eles ocorrem também a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por isso que o sono é um dos aspectos mais importantes da vida do ser humano, mas por muito tempo ninguém deu valor ao sono. Inclusive, você deve conhecer alguns jargões por aí tão falados, né, no universo, por exemplo, do empreendedorismo, que é, enquanto eu estudo, eles dormem, enquanto eu trabalho, eles dormem. Peraí, o sono é extremamente importante, inclusive para você ter uma qualidade de vida, para que você tenha saúde na sua existência. A privação de sono, ela ocasiona sintomas somáticos, sintomas psicológicos, sintomas cognitivos. Por isso que é tão importante entender para que o sono serve. O indivíduo que tem privação do sono, e esta condição é uma condição cada vez mais observada nessa sociedade que estamos inseridos, na sociedade moderna. Isso resulta o quê? Em diversos problemas do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista da cognição. Inclusive, a falta de um sono de qualidade aumentam os casos de transtornos neuropsiquiátricos e hoje nós sabemos muito bem como é que isso acontece. E piora a saúde. Hoje nós sabemos que a diabetes tipo 2, por exemplo, ela tem uma conotação direta com a falta de sono de qualidade. Por isso, nós precisamos conversar sobre isso. E se você atua como terapeuta, como profissional da área da saúde, se você é psicólogo, se você é fisioterapeuta, você precisa compreender como é que funciona o nosso sono. E os sintomas relacionados aos transtornos de ansiedade também, e pode ser em crianças, pode ser em adolescentes, em adultos, quando o indivíduo tem transtorno de ansiedade, é muito comum que ele desenvolva também insônia. E a insônia vai piorar o transtorno de ansiedade. Por quê? O nosso cérebro interpreta que a insônia ela é um inimigo a ser vencido. Só que veja, se você tem um inimigo a ser vencido, você aumenta o seu hiperalerta. E se você aumenta o seu hiperalerta na noite, por exemplo, você vai ter mais dificuldade de dormir ainda. Então vira uma bola de neve e nós precisamos ter muito cuidado com essa bola de neve. A insônia realmente é algo que deve ser valorizado porque ela tem um poder devastador. O intuito desta live, e o mais importante é que esse conteúdo vai ficar gravado, eu vou deixar disponibilizado no IGTV. Eu entendo que esse não é um bom horário para que os profissionais participem, por isso que eu vou deixar depois armazenado, mas eu preciso falar sobre isso. De maneira especial para você que atua na área da saúde, para você que é terapeuta, para você que ajuda pessoas a terem uma qualidade de vida muito melhor. Nessa live, então, eu vou compartilhar com você sobre esta relação de insônia e transtornos neuropsiquiátricos e quais são os transtornos neuropsiquiátricos mais frequentes que apresentam essa alteração do sono, tanto na parte clínica e de maneira especial nos principais achados de exames de polissonografia. Você sabe que quando uma pessoa passa por insônia, é muito importante que, do ponto de vista clínico, se for verificado que essa insônia é uma insônia muito importante e resistente, que ela faça sim o exame de polissonografia. E aquilo que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora são achados
tanto da área clínica de entrevista psicológica, quanto também de resultados de polissonografia que o médico que tem de solicitar para estas pessoas. Então, quando nós falamos nos transtornos primários do sono, nós sabemos que são muito frequentes em pacientes que possuem os transtornos neuropsiquiátricos, como ansiedade, depressão, mas outros transtornos também, como a própria síndrome obstrutiva da apneia do sono, aquela pessoa que literalmente ela tem um fechamento aqui da garganta, todo o palato mole, a língua cai para trás e fecha. Nós começamos a entender que isso está acontecendo com a pessoa, tanto pelo ronco, porque é uma pessoa que tende a roncar mais, mas também é uma pessoa que ela acorda sufocada. Mas existem outras síndromes também relacionadas a isso, a transtornos que acontecem durante o momento que o indivíduo devia estar dormindo. Então nós temos a síndrome obstrutiva da apneia do sono, nós temos a síndrome das pernas inquietas e nós temos insônia. Então a insônia não é o único transtorno do sono. Por isso que nós precisamos ficar muito ligado, e se você é psicólogo, terapeuta, e você está percebendo que as técnicas, o indivíduo está resistente às técnicas, extremamente importante que você encaminhe para que o médico solicite o exame de polissonografia. Portanto, o profissional da saúde, ele deve sempre fazer uma avaliação clínica muito bem detalhada, muito bem realizada do paciente que está na frente dele. Ele deve incluir os hábitos do sono, a qualidade do sono, a quantidade do sono e ainda quais eventos antecederam os sintomas psiquiátricos, por exemplo, do ponto de vista da ansiedade e depressão. E ainda como ambas mudaram os sintomas de sono, isto é, como o transtorno mudou os sintomas de insônia, falta de sono, e o contrário também existe. Algumas pessoas relatam que tiveram insônia por muito tempo. E aí o que aconteceu? Ela desenvolveu aí, como a insônia foi um gatilho para ela desenvolver ansiedade até depressão. Então isso precisa ficar muito claro do ponto de vista clínico. E aí, na maior parte dos transtornos neuropsiquiátricos, por que eu falo transtorno neuropsiquiátrico? Né? Porque todo transtorno mental, ele tem uma conotação extremamente importante do ponto de vista psicológico, psíquico, mas ele tem também um dado importante do ponto de vista neuro, né, de química cerebral. Então, nenhum transtorno mental, ele é simplesmente um transtorno psiquiátrico. Nós hoje nomeamos como transtorno neuropsiquiátrico, porque é importante que esta questão neurológica de funcionamento químico também seja vista. Hoje nós entendemos então que na maior parte dos transtornos neuropsiquiátricos, essa alteração do sono, ela é prevalente. Sabe? Basicamente, pelo menos aí 70%, 80% dos casos nós temos a insônia ou a hipersônia. Então o indivíduo tem dificuldade para dormir e sofre as consequências diárias e também noturnas, mas o contrário é verdadeiro. Alguns transtornos neuropsiquiátricos, o indivíduo não tem insônia, ele passa a ter uma hipersônia. Ele passa a ter uma sonolência excessiva. E tudo isso pode estar conectado com o próprio sintoma do transtorno, mas o que a gente percebe? Que algumas vezes não é. Algumas vezes o indivíduo tem uma higiene de sono extremamente ruim, o indivíduo tem comportamentos inadequados em relação ao sono, o indivíduo tem crenças inadequadas em relação ao sono. E ainda, muitas vezes, a própria medicação que ele está utilizando, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Por isso que o médico também precisa ficar muito ligado nessa questão medicamentosa. Não é que você vai fazer do paciente insone, que tem um transtorno neuropsiquiátrico, um paciente polifarmácia, que ele vai tomar, sei lá, quantas medicações. Não é isso. Mas nós sabemos que algumas medicações impactam mais e outras medicações impactam menos na questão do sono. Por isso que o diálogo do terapeuta com o médico, numa terapêutica de transtorno neuropsiquiátrico, deve ser extremamente aproximado. Foi feito um estudo recente, um estudo feito lá nos Estados Unidos, em diversas cidades dos Estados Unidos, e os entrevistados responderam, 40% destes entrevistados responderam que tem insônia. Sendo que 47% afirmam ter hipersônia. Olha só, então a hipersônia acabou sendo mais do que aqueles pacientes que relataram a insônia.
Com isso, a gente percebe que estes pacientes, tanto aqueles 40% quanto os 47%, eles preenchiam de forma adequada os critérios patológicos, né, do ponto de vista do sono, segundo o DSM-5. Então, é extremamente importante. Esta demanda é uma demanda que está crescente, por isso que você, terapeuta, você psicólogo, você precisa conhecer o sono. Inclusive, esta é uma das minhas missões. Treinar, supervisionar psicólogos e terapeutas para que se tornem experts do sono, para ajudar pessoas. E esta demanda, segundo um prognóstico da própria Organização Mundial da Saúde, essa questão da insônia vai ir aí a médio até a longo prazo. Quando nós pensamos na classificação internacional dos distúrbios do sono, existe uma classificação internacional dos distúrbios do sono. Nós temos uma grande referência sobre o transtorno do sono associado aos distúrbios clínicos e também aos distúrbios neuropsiquiátricos. Isso existe. Grande parte, se você é psicólogo, terapeuta, grande parte dos seus pacientes que tem transtorno de ansiedade, que tem depressão, que tem pânico, que tem transtorno afetivo bipolar, ele vai apresentar insônia. Por isso que você precisa entender como é que o cérebro produz o sono. Por isso que se você não sabe, e na faculdade não ensina. Gente, olha, eu sou professor universitário, eu leciono na graduação de psicologia. E se os graduandos de psicologia, e não só os graduandos de psicologia, hein? Eu tenho amigos professores que são médicos, que lecionam na medicina, eles têm muito claro isso, né? Se os alunos, se os graduandos de medicina, de psicologia, de odontologia, de fisioterapia e outros, se eles tiveram aí umas 10 horas sobre o funcionamento do sono, sobre como é que o cérebro produz o sono, já é uma quantidade imensa, porque não tem. E isso é muito triste. Por que isso é triste? Porque os graduandos se formam e se formam sem saber como é que faz para tratar adequadamente a insônia. Do ponto de vista da psicologia, isto é, o papel da psicologia no enfrentamento da insônia é um papel fundamental. Inclusive, hoje nós sabemos que existe uma abordagem da psicologia chamada terapia cognitivo-comportamental, que é tido como um protocolo padrão ouro no enfrentamento da insônia. Vencer a insônia não é apenas conhecer higiene do sono. Eu tenho muitos amigos psicólogos que quando eu vou falar sobre isso com eles, sobre a psicologia do sono, eles associam psicologia do sono igual higiene do sono. Não é assim. A higiene do sono é quase nada comparado a tudo aquilo que faz parte do arcabouço de abordagem da terapia cognitivo-comportamental e da psicologia do sono como um todo. Então nós precisamos entender tudo isso para poder ajudar adequadamente os nossos clientes, os nossos pacientes. Quando nós entendemos, então, que muitos dos pacientes, dos clientes que têm transtorno de ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar e tantos outros, tem uma questão ligada à insônia ou à hipersônia, inclusive nesta pesquisa que eu mencionei a vocês, dos 40% e também dos 47%, estão inclusos ali pessoas que têm transtornos e pessoas que não têm transtornos. E aqui nós temos até mesmo alguns distúrbios mais sérios, distúrbios do humor, as psicoses, distúrbios ansiosos, transtorno de pânico, dependência química, alcoolismo. Então, eu vou falar a partir de agora com vocês exatamente sobre a prevalência da insônia nesses casos. Eu, obviamente, vou apresentar, e tudo isso que eu apresento a vocês é pautado nas mais recentes descobertas e também pesquisas científicas sobre transtorno neuropsiquiátrico e insônia também. O que a gente percebe? Que muitas pessoas, de maneira especial aquelas portadoras de transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, o simples fato de ter insônia, isso agrava ainda mais a insônia. Então, se ele teve uma noite de sono que ele não dormiu adequadamente, ele aumenta ainda mais o seu hiperalerta, e o seu hiperalerta aumentado, ampliado, detecta ali toda a sua área emocional, o sistema límbico, as amígdalas, toda a área amidaloide, acaba interpretando a insônia como se fosse um inimigo, como eu falava no início da nossa live. Desta forma, o que acontece? Esta pessoa tende a ficar ainda mais hiperalerta, e quanto mais hiperalerta, mais dificuldade ela tem para dormir.
Eu vou destacar a partir de agora, então, os transtornos neuropsiquiátricos que mais apresentam as alterações do sono, segundo a minha prática clínica e a de amigos também, amigos médicos, psiquiatras, neurologistas, que mantemos aí essa conversa mais próxima. Então eu vou apresentar a vocês, de maneira especial para você que é terapeuta, que é psicólogo, que ajuda pessoas a terem uma qualidade de vida mais adequada, dormindo melhor e tendo maior facilidade no enfrentamento aos transtornos neuropsiquiátricos. Esses achados também são achados que tiveram como base diagnósticos feitos por exame de polissonografia. Mas, acima de tudo, o que é importante? É importante ficar atento porque muitas destas alterações e até mesmo, preste atenção, alguns destes transtornos podem ser consequências de tratamentos medicamentosos. Então é importante sim saber qual é a medicação, se ela não está interferindo numa outra, porque senão você pode agravar inclusive a insônia ou a hipersônia do paciente. Grande parte dos pacientes com depressão, por exemplo, eles relatam uma alteração tanto nos padrões do sono, quanto estas consequências durante o dia. E a maioria deles tem insônia terminal. Tá? Pacientes que têm depressão, eles apresentam com muita regularidade a insônia terminal. O que é a insônia terminal? É quando o indivíduo tem esse despertar precoce. Ele acorda antes do horário previsto. Ele acorda e ele perde o sono. Nesse mesmo quadro de depressão, nós podemos ainda falar dos despertares noturnos, que ocorrem também com frequência. Então, em pacientes com depressão, com transtorno de depressão, a insônia mais recorrente é a insônia terminal e a insônia intermediária, no qual ele acorda durante a noite e tem dificuldade de voltar a dormir. Quais são as consequências conectadas a isso durante o dia? O sono não foi restaurador. Ele tem uma diminuição, inclusive, no total da qualidade do sono, ele vai ter uma diminuição dos sonhos, ele vai ter um aumento dos sonhos perturbadores. Quem tem depressão tem dificuldade, inclusive, então, nessa insônia intermediária e tem um aumento dos pesadelos, dos sonhos perturbadores. Isso por quê? Porque toda a arquitetura do sono dele está comprometida. Alguns pacientes com depressão, eles apresentam esta hipersônia diurna. Então, ele tem uma quantidade muito grande de sono durante o dia. Não é tão comum, sabe? Para a maioria dos casos não é tão comum, porém, alguns pacientes com insônia e com depressão, eles apresentam sim esta hipersônia durante o dia. Pode ser explicado por uma questão puramente comportamental, já que não dormiu à noite, vai ter sono durante o dia? Sim, pode ser. Mas alguns acabam dormindo à noite por conta de medicação e passam o dia todo também com essa hipersônia, com este excesso de sonolência. E tem uma fadiga muito grande. Essa fadiga pode ser por conta de uma noite mal dormida? Pode ser. E aí o que ele faz? Ele começa a tirar cochilos durante o dia e vira uma bola de neve. Tira cochilos durante o dia, você gasta o seu sleep drive, né, o apetite de sono, gasta adenosina, e a adenosina é uma química muito importante, inclusive, para nos ajudar a dormir à noite. O que vai acontecer à noite? Vai continuar essa bola de neve, tendo dificuldade, acordando à noite, e no outro dia vai ter sonolência durante o dia. Então nós precisamos utilizar técnicas cognitivas e técnicas comportamentais, por mais que este paciente esteja sob supervisão médica. Então nós, psicólogos do sono, você que é terapeuta e vai atuar na área do sono, você precisa ter essa clareza. O seu papel é um papel fundamental no auxílio desta pessoa que está passando por uma terapêutica, por um tratamento em relação a um transtorno neuropsiquiátrico. Pessoas com depressão sofrem muito, tanto pela baixa de energia, porque é característico de quem está passando por um processo de depressão. Literalmente, ele não tem força, ele não tem energia para nada. E aí ele ficando mais em casa, ficando mais no quarto, vai dormir mais durante o dia e à noite pode ter, então, essa dificuldade. De maneira especial, ele até pega no sono por conta da medicação, mas ele acorda durante a noite e tende também a acordar antes do horário. Além disso, existe ainda uma porcentagem razoável, significante, dos portadores de transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, que se queixam de insônia
quando eles estão no estado de depressão. Você sabe que o transtorno afetivo bipolar, ele está nos polos. Então ele tem a fase de depressão e ele tem a fase do outro lado. Oi, Priscila, vai sim, Priscila. Vai sim. Depois eu coloco lá no IGTV. Como eu disse, eu até entendo, né, que esse não é o horário ideal para fazer uma live dessa, mas eu estou gravando porque eu tive tempo e eu entendo que esse conteúdo gravado pode ajudar outras pessoas, outros profissionais depois. Então, quem tem transtorno afetivo bipolar, ele se queixa muito também de insônia de maneira especial quando ele está nesta fase de depressão. Outras partes também que são muito significativas de outros pacientes que apresentam sintomas de hipersônia, inclusive com um aumento do período noturno e uma dificuldade muito grande para acordar por este excesso de sono. Ele dorme a noite toda e dorme o dia todo, se assim for, se assim puder. E isso é muito complicado. Por quê? Será que é a medicação? Será que tem alguma medicação que está combinando para gerar esse efeito, esse sintoma? Ou a medicação que ele está utilizando, ela tem esse efeito colateral? Isso deve ser visto, acompanhado pelo psicólogo, pelo terapeuta, repassado para o médico. Porque nós entendemos que o atendimento psicoterapêutico, ele tem muito mais essa questão da fala, da escuta, do que o atendimento médico. E está tudo certo, cada um no seu quadrado. Por isso que esses profissionais devem atuar em conjunto. Pacientes com depressão atípica, por exemplo, eles se queixam muito de hipersônia também. Então, se você está acompanhando um paciente, um cliente que tem a depressão atípica, é muito provável que ele não vai se queixar de insônia, ele vai se queixar de hipersônia. E aí você precisa entender, inclusive, de psicofarmacologia. Se de repente você não tem uma conexão muito próxima ao médico, você pode, obviamente, fazer a sua leitura, faça um relatório e encaminhe para o médico, até mesmo por meio do paciente, caso o médico não tenha essa abertura. Se ele vai levar em consideração, outra coisa. Mas é extremamente importante este relacionamento profissionais junto com o cliente, a equipe multiprofissional. Para muitos pacientes, para muitos clientes, é a única coisa que pode ajudá-lo. Porque são pacientes mais resistentes à medicação e até mesmo a terapêuticas psicológicas. Por isso que deve ter uma ação conjunta. Eu tenho amigos, por exemplo, da área de educação física, que hoje nós sabemos que a educação física faz parte da área da saúde. E por quê? Porque nós estamos descobrindo o papel fundamental da atividade física no que se refere à qualidade de vida, mas também o enfrentamento dos transtornos neuropsiquiátricos. O paciente que é ansioso, ele vai produzir muita adrenalina, muito cortisol. Muita adrenalina, muito cortisol vai inflamar demais o corpo dele, vai inflamar o cérebro. Isso faz com que ele continue com um período intenso de ansiedade, pode inclusive chegar numa comorbidade, porque um cérebro inflamado hoje nós sabemos que é um cérebro deprimido. E ele precisa gastar essa adrenalina, gastar esse cortisol. E a atividade física ajuda muito em todo esse processo. Agora, as alterações encontradas aqui, eu vou falar mais daquilo que nós encontramos agora em exames de polissonografia, inclusive compartilhada por amigos médicos. O que nós percebemos? Que essas alterações encontradas nos exames de polissonografias de um indivíduo que tem depressão, nós conseguimos separar esses achados em 3 grupos principais que se referem então a esta continuidade do sono, ao sono de ondas lentas e também ao sono REM. Toda vez que nós falamos do sono REM, estamos falando do Rapid Eye Movement, que é o sono dos rápidos movimentos dos olhos, que é uma fase do sono muito importante, que ela é menor no início da noite e ela vai aumentando a sua duração da metade da noite até o amanhecer, sendo que a partir das 4 horas da manhã é o período onde ela é mais longa, tá? Durante toda a noite, obviamente, para um indivíduo que está tomando uma medicação adequada, porque nós sabemos que muitas medicações comprometem esse funcionamento adequado das fases do sono. Isso é muito triste, mas o médico ele vai avaliar ali o que é menos danoso. Eu vou comprometer a arquitetura das fases do sono ou eu vou comprometer a saúde desse paciente? Então, por um período é importante sim, obviamente, buscar diminuir os sintomas daquilo que o paciente está passando. Mas o que a gente percebe? O sono é sacrificado.
E o grande problema é que nós sabemos que o sono é importantíssimo para a homeostase. A fase mais profunda de sono, a fase 3, que é a fase mais profunda, ela é extremamente importante para o restabelecimento físico. Inclusive, hormônio do crescimento, imunidade, é uma fase muito importante. Agora, o sono REM é uma fase do sono muito importante para o restabelecimento mental. E aí o que acontece? Devido à ação do tálamo, o tálamo é uma área muito importante do cérebro, essa atividade cerebral do paciente com depressão, que é basicamente muito similar ao estado acordado, né, a fase REM, por isso que é considerado uma fase paradoxal. O sono REM é uma fase paradoxal. E por quê? Porque quando você faz um exame de imagem, você percebe, a impressão que dá é que a pessoa está acordada, só que ela está nessa fase de sono REM. E o que acontece no indivíduo que está num transtorno psiquiátrico? Quase sempre esta fase do sono REM, que é tão importante para o restabelecimento cognitivo, restabelecimento mental, memória, armazenamento, cristalização de memórias de longo prazo, esta fase é comprometida. Quando nós falamos na continuidade do sono, tá, para o indivíduo, que eu falei que é dividido em 3, então vou explicar melhor isso aí. Essa continuidade do sono, né, o indivíduo que deita, ele tem uma boa continuidade do sono. Para o paciente que tem transtorno neuropsiquiátrico da depressão, a gente consegue observar que esse aumento da latência do sono, o que é a latência do sono? É a demora que o indivíduo tem para pegar no sono, tem uma latência, tem uma demora. Ela aumenta. Então, as pessoas que têm depressão têm uma latência de sono muito maior. E ainda vai apresentar despertares durante o sono. E alguns despertares ultrapassam ali um limite adequado. Porque nós entendemos que acordar durante a noite está tudo certo. Inclusive, conforme vai passando a idade, nós acordamos mais vezes durante a noite. Mas quando você acorda durante a noite e tem dificuldade para voltar a dormir, demora mais de 15, 20 minutos para voltar a dormir, já acende uma luz alerta, porque você já está com uma insônia intermediária. Se isso acontece 3 vezes por semana e já faz 3 meses, já podemos dizer que você tem uma insônia intermediária. E isso precisa ser visto. O paciente que tem depressão, ele tem uma regularidade também nessa insônia intermediária, como falávamos no início da live. Consequentemente, vai resultar tanto numa fragmentação do sono e também na eficiência. Porque quando você tem um sono muito picotado, ele não tem eficiência. É um sono de baixa qualidade. Por quê? Porque você não chega a engrenar nas fases do sono. Nós temos 4 fases do sono. Fase 1, fase 2, fase 3 e sono REM. Podemos chamar de fase 4 também. Quando elas se juntam, nós temos cerca de 90 a 120 minutos. Uma média 90 minutos, tá? 1h30. Durante 1h30 à noite, você passa pelas fases do sono. Olha que beleza. E aí, imagine um paciente com depressão que ele tem essa insônia intermediária. Ele dorme 50, 60 minutos, acorda. Então, uma fase de sono não foi cumprida. Aí ele acordou, para ele voltar a dormir, ele tem de voltar na fase 1, fase 2, para chegar na fase 3. Quando ele está chegando na fase 3, ele acorda de novo. O que está acontecendo? Ele está sacrificando o sono REM, o Rapid Eye Movement, a fase dos rápidos movimentos dos olhos. É porque ele quer? É óbvio que não. Por conta do transtorno, por conta de toda aquela circuitaria cerebral que não está funcionando de forma adequada. Porque quando o indivíduo tem um transtorno neuropsiquiátrico, nós sabemos que não há um funcionamento adequado do cérebro. E aí, essas alterações, então, que encontramos nos exames de polissonografias, no caso da depressão, que são divididos aí nessas 3 fases, então nós já falamos nessa continuidade do sono, a gente percebe que ele tem uma dificuldade. Segundo, que é muito importante, o sono de ondas lentas, tá? Tem uma diminuição. Ele tem uma diminuição muito importante do sono fase 3 e do sono REM. O sono de onda lenta é o sono de fase 3, que é o mais profundo, mais lento, e acontece uma diminuição desse sono também. E é uma fase extremamente significativa nesse primeiro estágio do sono, que é o sono não REM, que é a fase 1, 2, 3. Se ele tem uma diminuição, ele não está descansando o corpo. Eu não sei se alguém que está me acompanhando já passou por isso. Você acorda cansado. E acordar cansado é algo extremamente desafiador para ter um dia que seja um dia realmente agradável. Porque você está cansado. Você acordou cansado e muitas vezes, por quê?
você não teve uma fase adequada do nível 3 e também uma fase adequada do sono REM. E muitas vezes por conta dos despertares frequentes durante a noite. Gente, a coisa é tão séria que quem tem uma depressão muito severa e tem um problema de insônia, ele quase não tem o sono REM. Isso vai afetar diretamente a sua qualidade mental, a forma como ele gerencia os próprios sentimentos e emoções. O que acontece com o sono REM? Seria o terceiro ponto importante, né? O principal problema detectado para uma pessoa que tem depressão, quando vai fazer um exame de polissonografia, o sono REM tem uma diminuição absurda, ou seja, essa redução do período de tempo, ela é absurda. E o corpo ele vai tentando se organizar. Então o que ele faz? O cérebro ele vai diminuindo a latência para entrar no sono REM. Só que diminuindo a latência para entrar no sono REM, o sono REM também não vai ter qualidade. Durante esses quadros do indivíduo que tem o transtorno afetivo bipolar, ele está numa fase de mania, os pacientes eles se queixam muito dessa quantidade do tempo total de sono, que ela é acompanhada por uma sensação de uma diminuição da necessidade de dormir. Então nós temos aquele que tem realmente uma sonolência durante a noite e durante o dia, mas nós temos outros que o sono não vem. Eles ainda falam, olha, eu deito, mas o sono não vem. Em diversos casos, quando se estabelece, inclusive, nesta fase de mania, esta fase mais ativa, mais up, ela é sempre precedida de períodos de uma falta de sono. Tá? É muito comum. Por isso que pode ser até um sinal, se você é psicoterapeuta, se você é profissional da área da saúde, enfim, você atende alguém que tem transtorno afetivo bipolar e numa semana de atendimento ele falou o seguinte, olha, eu não consigo dormir, eu não tenho sono nem durante a noite nem durante o dia. Você já sabe que rapidinho vai vir uma fase de mania, sabe? Um dos primeiros sintomas é essa mudança do funcionamento de um sono de qualidade. E todos estes achados nós encontramos tanto na prática clínica quanto nos exames de polissonografia, onde o indivíduo, quando ele está em mania, ele tem uma diminuição do tempo total de sono. Diminuindo o tempo total de sono, aumenta mais o hiperalerta, fica com o corpo ainda mais inflamado, junta mais proteínas, excesso de toxinas no cérebro. Tem duas proteínas que eu costumo falar, que é a proteína tau e a beta-amiloide, que se você não dorme, ela é acumulada no cérebro, e essa toxina, este excesso de toxina acumulado no cérebro pode causar sérios efeitos a médio e longo prazo. Inclusive, nós sabemos hoje que o Alzheimer, essa doença que é tão triste, ela é caracterizada pela junção do excesso destas toxinas. Então, como é importante? Esse paciente, quando ele está em mania, ele apresenta então esta falta de habilidade para dormir. Ele não consegue dormir. E quando ele consegue, ele acorda 2 ou 3 horas depois com um vigor imenso e ele não consegue dormir. Da mesma forma, a gente percebe que no caso de depressão, a duração dos estágios do sono 3 e do sono REM, que é o fase 4, é muito curto, né? Como eu disse há pouco. A Rosana disse, eu estou atendendo uma paciente bipolar e é exatamente isso que acontece mesmo. Pois é, Rosana, e o triste é que esta paciente é uma paciente, né? Uma paciente. Esta paciente, ela tem uma chance muito grande de ter problemas sérios a médio e longo prazo se o sono dela não for melhorado, tá? De maneira especial, por meios cognitivos e comportamentais, porque ajuda muito, viu? Mudanças cognitivas, ritual do sono, técnicas cognitivas, relaxamento, respiração, tudo isso ajuda muito o paciente quando ele está em mania, tá? Para que ele dê uma diminuída. Basicamente, o que a gente quer fazer? Nós queremos baixar a guarda da amígdala, porque se ele está em mania, as amígdalas estão hiperativadas. E aí os pensamentos ficam acelerados e estes pensamentos acelerados mantêm ainda mais essa circuitaria toda ativada. Então a gente pode ir por dois lados, né? Primeiro, diminuir essa hiperativação cerebral. Segundo, através do gerenciamento do pensamento e do corpo, fazer com que isso aconteça. Sim, estou trabalhando com ela, os pensamentos e a área cognitiva. Sim, sim. Gente, higiene do sono é fundamental mesmo. Não é a única coisa. Tá? Por quê? Se você não trabalhar essa ativação comportamental, se você não trabalhar um bom gerenciamento dos comportamentos próximos à hora de dormir,
a higiene do sono para algumas pessoas funciona um pouco. E mais, hein? Agradeço muito aqui a Letícia. Pô, Letícia, super amiga, né? Gratidão, Letícia, pela presença. O mais importante da higiene do sono não é passar a higiene do sono para o paciente, é psicoeducá-lo em relação à higiene do sono. E por quê? Você tem paciente que um comportamento de higiene do sono vai ajudar muito pouco. Você tem pacientes, por exemplo, que são muito tolerantes à cafeína. E se você focar demais nisso, não vai adiantar nada, porque ele é resistente à cafeína. A cafeína não é tão agressiva para ele. De outro lado, nós temos pacientes, de maneira especial, se você for fazer uma leitura do Big Five, né, da teoria dos 5 grandes fatores de personalidade, se você tem um paciente que é muito no espectro da extroversão, ele está muito na introversão, você vai perceber que se ele tomar um pouquinho de café às 3 horas da tarde, ele não vai dormir. Então, a higiene do sono deve ser singularizada. O indivíduo que tem insônia, não é indicado atividade física próxima à hora de dormir. Mas se ele tem síndrome das pernas inquietas, ele pode fazer atividade física um pouco mais próximo da hora de dormir. Então, a higiene do sono deve ser adaptada, cuidadosamente singularizada para este paciente. Isso é extremamente importante. O indivíduo que tem ansiedade, vou falar um pouquinho deles agora, né? No transtorno ansioso, gratidão, Letícia. No transtorno ansioso, de maneira especial, na ansiedade generalizada, as queixas de que ele não consegue relaxar ou não consegue parar as preocupações, não consegue gerenciar os problemas, quando ele está ali próximo da hora de dormir, quando está na cama, é muito frequente em paciente com TAG. Então, se você é profissional da área da saúde, você está cuidando de um paciente com TAG, você precisa focar nas técnicas cognitivas e técnicas comportamentais. Os distúrbios do sono mais associados com esses pacientes de TAG é o início e a manutenção do sono. Então eles apresentam muito essa dificuldade para iniciar o sono. Tem uma latência muito grande e também tem essa dificuldade aí em permanecer dormindo. Eles têm esses acordares aí durante a noite bastante comum. Então ele tem dificuldade para pegar no sono e tem dificuldade para manter a insônia, o sono. Então ele vai apresentar insônia inicial, insônia intermediária e além disso nós escutamos diversos relatos desses pacientes que o sono não é reparador. É claro que não é reparador, ele não passa nem 1h30 de sono sem antes de acordar. Gente, é extremamente importante que este paciente mantenha uma qualidade de sono, porque senão a ansiedade não vai ser resolvida. Gente, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu tenho amigos médicos, amigos psicólogos e psicólogas que dizem o seguinte: olha, eu não sei o que fazer com um paciente que tem transtorno de ansiedade generalizado. Não sei o que fazer. Extremamente resistente. O que eu faço? Se você não cuidar do sono desse paciente, a dificuldade em retirar dessa crise vai ser muito mais alta. E por quê? Porque o sono, ele restabelece o físico e restabelece a cognição. Se ele não está, se ele acorda literalmente depois de uma noite mal dormida, não teve um sono reparador, o cérebro dele interpreta, né, como eu já disse, esta insônia como se fosse um inimigo. E aí o que acontece com a ansiedade? Ela se mantém e até aumenta. Os exames de polissonografia destes pacientes que têm TAG, eles apresentam essa latência muito aumentada para pegar no sono, então ele demora muito para pegar no sono e também uma divisão, né, uma fragmentação do sono, ele acorda muitas vezes. E aí o que acontece? Ele ultrapassa cerca de 1 hora o sono pela manhã, porque ele não dormiu, ele tende a estender de manhã. E quando ele estende de manhã, se ele estender muito, não vai trabalhar, por exemplo, ele pode estender até meio-dia, 1 hora. E o que acontece? À noite, vai cobrar esse valor. Então, ele tem um excesso de soneca durante o dia e, consequentemente, vai atrapalhar o sono durante a noite. No pânico, por exemplo, nesse quadro do pânico, as queixas mais frequentes em relação ao sono também é a insônia inicial, a insônia de manutenção e também este sono não é restaurador. Então vocês percebem que a depender do transtorno, as queixas podem ser diferentes. Na depressão é muito comum acordar antes do horário, né? Ele não tem dificuldade para pegar no sono, tem dificuldade para manter o sono e tem dificuldade de maneira especial para acordar no horário previsto, ele sempre acorda antes. Na ansiedade, ao contrário,
ele tem dificuldade para entrar no sono, para ingressar no sono, e tem dificuldade também em manter o sono, não tem tanta dificuldade para acordar na hora, enfim, ele não acorda antes, ele não tem a insônia final. Agora, quando esse indivíduo tem ataques de pânico, às vezes ocorre esse pânico. Gente, preste atenção, este pânico, o ataque de pânico pode acontecer com o indivíduo dormindo. Inclusive já foi presenciado no próprio exame de polissonografia de pessoas que costumavam ter crises de pânico, que essa pessoa teve uma crise de pânico à noite no sono. E o paciente que tem esse ataque noturno durante o sono, o ataque do pânico, ele possui um nível de ansiedade muito alto e o tempo de duração dos ataques do pânico, né, das crises de pânico, parece que dura mais do que durante o dia. Se durante o dia uma crise de pânico ela dura aí de 20, 25 minutos, durante a noite chega aí até 40 minutos, segundo exames de polissonografia. Tem ainda, pessoal, e aí eu já vou para o nosso encerramento, tem ainda uma maior presença de sintomas somáticos, né? Quem tem as crises de pânico durante o dia e durante a noite, tem aí uma presença muito grande dos sintomas somáticos. E esses sintomas somáticos acabam ampliando as comorbidades. Então ele passa a desenvolver outros transtornos comórbidos, de maneira especial, obviamente, conectado aos transtornos neuropsiquiátricos, e ele pode desenvolver depressão. É muito comum pacientes que têm pânico e que têm crise de pânico durante o sono, que ele se torne um paciente comórbido, isto é, ele vai apresentar depressão, por exemplo. Ele vai ter sintomas parecidos ainda com os sintomas associados ao pânico durante a noite, e ele vai ter durante o dia também. E esse paciente ele começa a ter comorbidades médicas também. É um paciente que comumente ele começa a apresentar refluxo gástrico, ele começa a apresentar arritmias, ele pode apresentar terror noturno, ele pode apresentar apneia obstrutiva do sono também. Tá? Então, o paciente que tem pânico, que tem crise durante a noite, você tem que ter uma atenção redobrada, tanto do ponto de vista médico, né, de síndromes médicas, como o refluxo, como a arritmia, quanto transtornos neuropsiquiátricos também. E aí, a avaliação do psicólogo, do terapeuta, deve ser realizada de uma forma extremamente detalhada, e que você vai fazer uma avaliação diagnóstica diferencial. Qual é a complicação? A complicação mais importante dos ataques de pânicos noturno, primeiro, é o próprio pânico, e o indivíduo que passa por uma crise de pânico, ele tem um comprometimento cognitivo bastante importante, de gerenciamento de pensamentos, aumenta, acentua ainda mais esta sensação de que ele realmente vai morrer, mas ele vai ter também a privação crônica do sono. Se ele começa a ter crises aí 2, 3 vezes por semana, ele não vai dormir o resto da noite. E ele vai ter essa privação de sono. E muitos pacientes que passam por um processo como esse, tem uma crise de pânico durante a noite, ele passa a desenvolver um medo absurdo para dormir. E aí ele luta, ele faz de tudo para não dormir. E por quê? Por conta do medo de ter uma crise de pânico dormindo. Os exames de polissonografia, eles mostram que esses pacientes que têm transtorno do pânico, em comparação com indivíduos que possuem um certo controle, eles apresentam uma latência do sono assim, absurda. Né? E por quê? Por conta do medo. E o sono não tem qualidade. Claro que não tem qualidade, porque o hiperalerta dele está durante toda a noite. E o hiperalerta, inclusive, está ligado até mesmo para que não ocorra, né, um novo pânico, uma nova crise. Porque essa nova crise também é interpretada pela região amidaloide do cérebro como sendo um inimigo. Nós não temos uma relação direta, né, da crise do pânico com a falta de sono. Não existe isso. Mas veja, se o indivíduo ele tem crise durante a noite no próprio sono, ele começa a ter um medo muito grande de dormir, ele vai ter privação de sono. E essa privação de sono é interpretada pelo cérebro como sendo um inimigo. O que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais as chances dele não dormir. Então, realmente é uma preocupação. Para a gente fechar, pessoas que passaram por estresse pós-traumático. Então, pacientes com esse transtorno, estresse pós-traumático,
eles costumam se queixar principalmente de insônia e não de hipersônia, e eles acordam muito ansiosos, têm muitos pesadelos, muitos, é difícil uma noite que não tem pesadelos. E como eles costumam se encontrar num estado de hiperatividade autonômica também, isto é, eles estão com o sistema nervoso simpático extremamente ativado, isto é, a ativação do corpo, estão hiperalertas, eles passam a ter uma quantidade de manifestações comandadas pelo sistema nervoso autônomo simpático constante. Então é alguém que vai apresentar taquicardia regular. Então quem tem transtorno de estresse pós-traumático vai apresentar muita taquicardia. Vai apresentar sintomas de ativação do sistema nervoso simpático, né? Teve o estresse pós-traumático, vai tender a ficar mais ativado. Então vai apresentar taquicardia, vai apresentar boca seca, vai apresentar tremor, vai apresentar hipervigilância e vai apresentar insônia. Como é que eu vou dormir se eu tenho um inimigo a ser vencido? E os pesadelos, como assim, eventos, né, de experiências vividas ou experiências imaginárias, passou por algo que foi muito difícil. Então é óbvio que os pesadelos vão aumentar. E o conteúdo desses sonhos, desses pesadelos, são conteúdos conectados a uma ameaça à vida e são conteúdos assim assustadores. Por isso que é muito importante, se você tem um paciente, se você tem um cliente que tem excesso de pesadelos, é importante verificar se ele não está num quadro de estresse pós-traumático. Tá? É muito importante você verificar. No exame de polissonografia, quem tem estresse pós-traumático, a gente percebe uma associação com o aumento da latência do sono de fase 1, então ele demora também para pegar no sono, e ele tem uma diminuição do sono REM. Ele tem consequentemente, vai ter uma diminuição na eficiência do sono e no total do sono. Tá? Então, de novo, ele vai padecer como todos os outros. Pessoal, eu estou dizendo que eu vou fechar, mas eu preciso falar também do alcoolismo, dependência química. Porque nós temos muitos pacientes que têm dependência química e a pandemia aumentou ainda mais esses pacientes. Né? A dependência química, nós sabemos, a dependência de álcool, sobretudo, aumentou muito por conta da pandemia. E o alcoolismo, provavelmente, tá, é a substância mais usada por grande parte da população para induzir o sono. De maneira especial, pacientes comórbidos. Então ele sabe que se ele tomar um pouco de álcool, ele vai rebaixar o sistema nervoso central, vai dar aquele soninho e ele vai dormir. Mas o que acontece? Quando o álcool ele é ingerido por pessoas normais, antes da hora, pessoas normais, pessoas que não têm dependência, né? E você toma antes da hora de dormir, ele vai diminuir a latência para o sono. Então você vai pegar no sono mais rápido. Ele vai aumentar as fases de sono não REM, então vai ter mais fase 1, 2 e 3. Mas vai quase zerar a quantidade de sono REM, de maneira especial nas primeiras horas. Então nem vai ter sono REM. E nós sabemos que o sono REM é o sono que restabelece a cognição, os pensamentos, a mente. O que acontece com o álcool? O álcool ele é metabolizado muito rápido pelo organismo. Sabe? Após 4 horas de consumo, ele já foi metabolizado. E as concentrações no sangue vai baixando de forma significativa e o que acontece? A pessoa pode ter o sono interrompido, ela acorda. Então, quem usa muito álcool, dependência química, tem mais a insônia intermediária. Muitos têm o sono interrompido, né, essa insônia intermediária, até mesmo por conta de uma irritação gástrica. Ele começa a ter uma irritação gástrica por conta do excesso de álcool, pode ter dor de cabeça, porque o corpo está desidratado. Pode ter taquicardia, pode ter pesadelos, pode ter excesso de sudoreses, né? Sudorese excessiva. E aí ele acorda muito durante a noite e de manhã ele tem sonolência, mas não pode dormir que tem de ir trabalhar. O dependente de álcool, então, ele se queixa, no geral, de insônia. É muito comum, ao atendermos um paciente que tem dependência de álcool, ele não reclamar de insônia. Mas, durante o dia, ele apresenta hipersônia. Por que ele apresenta hipersônia? Porque ele tem os acordares regulares durante a noite e algumas vezes ele nem tem essa percepção até por conta do álcool, mas ele tem a insônia intermediária, ele acorda
E ele pode apresentar, inclusive, uma bagunça no ritmo circadiano. O ritmo circadiano, o relógio biológico de quem usa álcool com regularidade, fica bagunçadinho. E qual é o problema? Se eu tenho um distúrbio no ritmo circadiano, se o meu relógio biológico está bagunçado, o que vai acontecer? Eu posso ter um problema sério em todo o meu sistema endócrino. O meu relógio biológico, aqui estamos falando basicamente de uma área do nosso cérebro que é do tamanho de um grão de arroz, que é o núcleo supraquiasmático. Que ele, conjuntamente com a glândula pineal, ele gerencia o nosso relógio interno. E se o indivíduo tem uma bagunça no ritmo circadiano, esse indivíduo vai ter um problema generalizado do sistema endócrino. Por quê? Porque a glândula pineal ela vai funcionar de forma mais bagunçadinha, porque ela não vai saber a hora que é para produzir melatonina, que é o hormônio para dormir, que só é produzido no escuro, não vai saber a hora. E, consequentemente, as outras glândulas do corpo, inclusive o sistema reprodutório, sim, o sistema reprodutivo vai sofrer também esses problemas, porque eles são gerenciados como numa orquestra, você precisa do maestro. Quem é o maestro do sistema endócrino? A glândula pineal. E a glândula pineal ela funciona de acordo com o ritmo circadiano, com o nosso relógio biológico. Se ela está bagunçada, o sistema endócrino bagunça. Por isso que é muito comum o indivíduo alcoolista, né, dependente de álcool, ele começar a ter problemas sérios do ponto de vista endócrino. Né? Por isso que você precisa encaminhar para o endocrinologista. E precisa, obviamente, ter uma intervenção muito importante para ele diminuir o uso de álcool, de maneira especial próximo à hora de dormir, 6 horas antes da hora de dormir, pelo menos. Né? E muitos dos sintomas que esses indivíduos têm de abstinência do álcool, né, quando querem parar, são sintomas semelhantes a ataque de pânico. É muito comum, quando tem um paciente, um cliente que está deixando de usar o álcool, que ele começa a ter essa síndrome de abstinência tão intensa, que se o profissional não tiver esse conhecimento, ele vai falar, opa, está tendo uma crise de pânico. Tá? Mas não é pânico, é uma síndrome de abstinência. Por isso é importante você também realizar uma avaliação diagnóstica diferencial. Pessoal, se vocês que estão me acompanhando ao vivo e depois vão assistir no IGTV ou no YouTube, né? Cuidado para não comer bola. Tá? Isto é muito comum, dependente de álcool, quando está deixando o álcool, ter sintomas que você olha de fora e você fala, isso é pânico, mas não é pânico. Tá? Então isso precisa ficar muito claro e aí você faz uma avaliação muito bem detalhada para entender o funcionamento desse paciente. E aí sim, para fecharmos, os exames de polissonografia do paciente que usa álcool, eles indicam, obviamente, a diminuição da eficiência do sono e no tempo total de sono, então ele não vai ter um tempo total de sono adequado, e começa, inclusive, a ter uma relação ao sono de ondas lentas. Então o sono de ondas lentas aumenta e o sono REM diminui, como nós já falamos, ele quase não tem o sono REM. E há uma estreita relação, inclusive, no que se refere a uma inadequada higiene do sono e aos variados transtornos psiquiátricos. Então é muito comum que o indivíduo que usa álcool, ele começa a ter uma comorbidade generalizada, tanto médica quanto neuropsiquiátrica também. Isso é extremamente importante. Obrigado, Rosana, muito obrigado. Compartilhe aí, compartilhe com os profissionais. Nós precisamos treinar profissionais terapeutas expert em sono. Então esta é a minha missão. Eu preciso treinar profissionais da área da saúde para se tornarem terapeutas expert em psicologia do sono. E aí, pessoal, para fecharmos, nós temos ainda uma evidência muito importante nessa relação dessa higiene de sono pobre, né, de quem tem dependência química. Então o dependente químico ele precisa ter um direcionamento adequado na higiene do sono. Mas, por favor, você não vai pegar um papel escrito higiene do sono e entregar para ele e falar, pronto, ó, segue isso aqui. Não funciona. Você precisa singularizar a higiene do sono. Cada paciente é um ser único, é um universo. E você precisa singularizar a higiene do sono para esse paciente. Porque senão a higiene do sono não vai funcionar. Não vai, não tem jeito, não tem como. E algo que é importante ainda falarmos é que os alcoolistas, né, o dependente de álcool, ele se queixa no geral de insônia. Né? Eu já até falei isso.
e durante o dia de hipersônia. Ele tem um cansaço muito grande, claro, por conta dessa privação de sono durante a noite. A orientação, então, sobre a higiene do sono é... Se este paciente, e aqui qualquer paciente, tá? Que está passando por um transtorno neuropsiquiátrico, se você está percebendo que ele está fazendo uma higiene do sono adequada, se você está percebendo que o sono dele está melhorando, que ele já está conseguindo gerenciar melhor a vida dele, a médio prazo, você enquanto terapeuta, psicólogo, você pode inclusive acessar o médico dele para verificar se o médico não acha que é importante até mesmo reduzir a quantidade de medicação. Tá? Isso acontece porque o sono, um sono de qualidade, ele tem um resultado aí tão ou mais importante do que o resultado da própria medicação. Por isso que o sono deve ser um fator primordial para um indivíduo que está passando por um transtorno. E os relatos, né, dos pacientes que melhoram, que progridem, é exatamente isso. Ele fala, olha, eu tenho uma melhor clareza dos meus pensamentos, eu sei exatamente o que eu tenho de fazer. Quem tem depressão relata, olha, eu me sinto mais energizado pela manhã, eu sinto mais energia. E outros pacientes começam a falar, puxa, eu acho que eu estou conseguindo gerenciar melhor isto. Passou um tempo aí, veja o tempo da medicação, né? 2, 3 meses, enfim, conversa com o médico. Será que não é hora para este paciente de tentar dar uma diminuída, se ele está com uma dosagem muito alta? E isso só é possível quando você tem uma boa equipe, né? Quando o psicólogo trabalha adequadamente com o médico, o terapeuta, enfim, o odontólogo, ou o educador físico, como eu já disse, né? Muito importante a educação física para pacientes que estão passando por um transtorno. E isso precisa estar muito claro, pessoal. Isso precisa estar muito claro. Equipe multiprofissional é uma equipe realmente que pode ajudar pessoas a vencerem os seus transtornos. Pessoal, era um pouco disso que eu queria conversar hoje. Eu vou, a partir de agora, eu vou ainda escolher um dia na semana, marcar uma hora certinha, enfim, eu estou ainda vendo o que eu consigo. Se vocês que assistirem até quiserem dar um pitaco, vocês teriam disponibilidade, e aqui realmente eu quero falar para terapeutas, para psicólogos, enfim, que querem ajudar pessoas para que elas aprendam como é que o cérebro produz o sono. Se você é psicoterapeuta, se você atua ou quer atuar na área da psicologia do sono, quer entender melhor a psicologia do sono e até onde a psicologia do sono pode ir, coloca aí para mim que dia da semana e que horas. Pode ser de repente uma quarta-feira meio-dia, ou pode ser, aliás, uma terça-feira meio-dia, pode ser uma sexta-feira 6 da tarde, porque os horários é mesmo, né? Se for ao meio-dia, eu consigo estender um pouco mais o horário de almoço. Se for 6 horas, eu consigo fazer antes de começar a aula, que eu sou professor universitário, inclusive da graduação. E aí, se vocês puderem colocar, porque aí eu vou me comprometer realmente em ingressar num dia e horário fixo para conversarmos sobre psicologia do sono, já que o Brasil está precisando tanto de terapeutas experts em psicologia do sono. Podia dizer um pouco sobre os alimentos para comer à noite, ajuda a melhorar o sono. Sim, Rosana, obviamente não sou nutricionista, mas tanto que alguns pacientes que eu percebo que têm uma dieta muito pobre, é importante encaminhar ao nutricionista. Basicamente o foco precisa comer alimentos que contenham triptofano. Triptofano é um aminoácido simples que ele vai ajudar, ele vai se converter em serotonina e a serotonina se converte em melatonina. Então alimentos que têm triptofano, extremamente importante, tá? Segundo, precisa fazer uma alimentação mais leve, de maneira especial ali 2 ou 3 horas antes de dormir. Evitar o uso de álcool antes de dormir, evitar o uso de nicotina, de cigarro, pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Se você tem um paciente que fuma, enfim, pelo menos 1 hora antes de dormir, ele não deve mais fumar. Coloque outros rituais para fazer parte do ritual do sono, mas ele deve evitar uma alimentação pesada, muito gordurosa, porque senão ele vai ter uma hiperconcentração de sangue aqui no intestino, no estômago, e isso pode comprometer o sono de qualidade. Evitar o álcool, evitar a nicotina, evitar o café. Tá? E aumentar a ingesta de alimentos que contêm triptofano. Então essas são as dicas que eu, enquanto psicólogo, posso dar. Mas é extremamente importante você, se for um paciente resistente, que você percebe que está com uma dieta muito bagunçada,
extremamente importante encaminhar para o profissional da nutrição. E, obviamente, se você trabalha com parceiros ou parceiras da nutrição, é ainda melhor, porque aí o bate-papo é muito próximo. Pessoal, nós temos diversos chás, né? Honestamente, eu confesso que se for um chazinho para fazer parte do ritual do sono, beleza, ótimo. Mas nós temos a solução dentro de nós. Nós não precisamos de chás. É óbvio que nós temos chás que são reconhecidamente benéficos para você adormecer. Mas aqui nós não temos ainda estudo científico suficiente para dizer o chá adormece porque ele é quente e confortante ou o chá adormece pelo princípio ativo. Nós sabemos, né, que tem alguns chás como a camomila, enfim, a própria banana, né, o chá de banana que tem na internet, foi até compartilhado pelo site Sleep, que é um site de referência também na área do sono. Então, enfim, depois vocês pesquisem, só cozinhar a banana depois de lavada, mas tem que tomar um cuidado com a casca, enfim. Leiam, pesquisem, existe este chá, existe o chá de camomila, mas o que esse profissional entende é o seguinte: você precisa ter um bom ritual do sono. Isto é, fazer todo dia a mesma coisa para que o teu cérebro entenda e ele seja condicionado. Quando você fez a primeira ação que você faz todo dia antes de dormir, o cérebro já entenda: opa, 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 chegou a hora de dormir. Isso é mais importante do que acreditar no chazinho. Gente, olha, se o chazinho fosse a resposta para a insônia, não teria tantas pessoas com insônia. De novo, ele pode ajudar? Pode, se ele estiver dentro de um ritual do sono. O que é ritual do sono? Você separa ali 1 hora antes de dormir para você ter alguns comportamentos. Como, por exemplo, diminuir a luminosidade da casa o máximo possível. Escuro, você precisa de escuro, senão a glândula pineal não produz melatonina. Segundo, leia. Faça leitura. De maneira especial, leia no livro, com uma lâmpada fraquinha. Não lâmpada fluorescente fria, lâmpada amarela. Sabe aquelas antigas, bem fraquinhas? Não coloque na sua frente, coloque atrás de você, só para refletir realmente nas páginas do livro. Você pode escutar um podcast, desde que você não fique olhando para a tela do celular e nem fique olhando a hora. Então é muito importante esse comportamento também no ritual do sono. E você pode incluir outras coisas. O que te relaxa? Pode ser que uma leitura de um livro para outra pessoa não relaxa, porque o livro que ela está lendo é um livro empolgante que ela ama. Então não é bom ler antes de dormir, senão você pode se empolgar demais. Mas leia algo que te relaxe. Escute uma música que você goste que te relaxe. Nada muito empolgante. E traga isso para o seu ritual do sono. Evite preocupações. Veio uma preocupação, escreva em algum lugar. Então, traga todos estes comportamentos e pode fazer parte desse comportamento o chazinho de camomila. Agora, o chazinho de camomila sozinho não vai resolver nada. Não vai. Precisamos ser honestos, né? E pode fazer parte do ritual, mas sozinho não resolve. Pessoal, muito obrigado, gratidão imensa pela sua presença aqui comigo ao vivo. Esse conteúdo vai ficar lá. Se você puder depois, né, daqui uns 5 minutinhos, entrar, envie para as pessoas, compartilhe de maneira especial para os terapeutas, psicólogos, profissionais da área da saúde, porque nós precisamos de verdade criar no Brasil pessoas, ter um grupo muito grande de terapeutas que sejam experts em psicologia do sono para a gente ajudar as pessoas. Sejam pessoas que só têm como queixa a insônia, porque é um número absurdo, sejam pessoas comórbidas que têm depressão, ansiedade e precisam cuidar da insônia também, que não basta cuidar só da depressão. Se não cuidar da insônia, a insônia vai manter essa depressão de uma forma muito fácil. Tá? Você precisa gerenciar a pessoa, precisa aprender sobre sono, precisa ser psicoeducada no sono, para que assim ela consiga vencer a insônia, e vencendo a insônia, ela vai vencer o transtorno com mais rapidez. E a psicologia do sono que eu trabalho tem como base fundamental a TCCI, a Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia, que combina estratégias cognitivas, estratégias comportamentais, que aborda pensamentos, comportamentos, emoções, sintomas físicos, que interferem diretamente no sono. E o objetivo básico da TCCI é ajudar pessoas a desenvolver comportamentos saudáveis, comportamentos mais positivos em relação ao sono e dessa forma reduzir a ansiedade na hora de dormir, melhorar sua performance, melhorar seu funcionamento durante o dia. Gratidão imensa, caro amigo Edson. Gente, sigam o Edson, tem um projeto lindo, o projeto Psil, projeto promotor de saúde mental,
como nós precisamos de projetos assim no Brasil e no mundo todo. Foi uma honra estar com vocês e até uma próxima oportunidade. Forte abraço aqui do seu amigo César Fialho.